diz em Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 2. Efésios 1, verso 1 e verso 2. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, mais uma vez em tua santa presença, te dou graças por poder estar sendo um vaso de barro nas tuas mãos, um instrumento nas tuas mãos, para ser útil para o teu reino, útil para a tua igreja, ser um instrumento teu para levar o teu conhecimento. Para tanto, eu suplico que o Senhor possa, Pai querido, me auxiliar através do teu Espírito Santo, que eu possa, Pai querido, ser capacitado pelo Senhor. Reconheço, ó Pai, a minha pequenez e a minha dependência do Senhor. Por isso suplico, ó Pai, que tu me auxilie através do teu Espírito Santo. A tua igreja, eu suplico que tu venhas abrir o seu entendimento, dando luz, revelando, Senhor Pai, que dá a cada um através da tua bendita palavra, iluminando, ó Pai, que das suas mentes, e que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Vamos então começar a nossa série de mensagens aqui no livro de Efésios. Paulo, ele esteve na cidade de Efésios por 2 vezes. A primeira foi de uma forma breve, onde em sua segunda viagem missionária, ele por um breve período, ele passou então na cidade de Éfeso. Atos capítulo 18, do verso 19 ao verso 21 diz: e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo precioso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Essa então foi uma passagem breve que ele esteve em decorrência da sua segunda viagem missionária. Mas ele também voltou para Éfeso na sua terceira viagem missionária. E nesse período ele ficou ali em Éfeso durante 3 anos. Atos capítulo 20, o verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nesse período então de 3 anos, Paulo ele teve o cuidado de estar ali edificando os irmãos, levando então a eles o conhecimento da palavra, estabelecendo a sua igreja e fortalecendo a cada um dos irmãos na sua bendita doutrina. Ele gastou tempo ali com os irmãos, mas o que é interessante, que não obstante esse grande período que ele passou ali na cidade de Éfeso, durante esses 3 anos, edificando, auxiliando, levando os irmãos a conhecerem mais a Deus, a crescerem através de toda a sua bendita palavra. 30 anos depois, esta igreja, ela perdeu o seu primeiro amor. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 2, o verso 1 e o verso 4. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja que foi edificada exaustivamente pelo apóstolo Paulo, mas em decorrência da sua frieza espiritual, deixou o seu primeiro amor. Éfeso
era a capital da província romana da Ásia e um porto comercial muito ativo. Éfeso era a sede do culto da deusa Diana, ou então também conhecida como a deusa Ártemis, cujo templo foi destruído em meados do século IV antes de Cristo, mas posteriormente esse templo ele foi reconstruído e considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava então preso em Roma, provavelmente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Por ele então estar ali preso, essa carta ela é conhecida como a carta da prisão, juntamente com as cartas que ele escreveu para Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois de Paulo ele ter estruturado ali a igreja, permanecido ali durante 3 anos, ele entendeu a necessidade de que a igreja precisaria de alguém para dar continuidade ao seu trabalho. Então ele deixou ali o jovem Timóteo para que pudesse dar fortalecimento, edificação e continuidade ao seu trabalho. 1 Timóteo capítulo 1, o verso 3 diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Estamos aqui então na saudação de Paulo, capítulo 1, verso 1 e 2. Nesse texto, Paulo ele busca aqui afirmar a sua autoridade como apóstolo e autor então da carta. Ele mostra que os seus ouvintes, eles são tanto santos como fiéis. Também diz que eles têm então as 2 nacionalidades. Eles são da igreja de Éfeso, mas eles estão também em Cristo. E por fim, nós vemos aqui na sua saudação que aprendemos o quanto Paulo ele exalta Cristo e nos revela que todos os propósitos de Deus gira em torno de Cristo. Vamos então, de uma forma mais detalhada, aqui no verso 1, a parte A. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele reivindica para si o mesmo título que o Senhor Jesus Cristo ele deu aos seus discípulos, no qual ele separou ali 12 e deu a eles o título de apóstolos, esses no qual o Senhor Jesus Cristo os separou, os designou para serem então seus apóstolos, que estivessem junto com ele. Paulo reivindica esse mesmo título, se colocando no mesmo pé de igualdade dos demais. Ele reconhece que ele não é inferior em aspecto algum em relação aos outros. Se os outros são apóstolos, se os outros foram escolhidos pelo Senhor, ele também o era. Ainda que ele não entende fazer parte dos 12, mas ele entende ser um apóstolo, da mesma grandeza dos demais. Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 13, é quando o Senhor Jesus Cristo, ele comissiona, dentre os seus discípulos, 12 para ser apóstolos. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A esses que o Senhor escolheu, chamando então de apóstolos, Paulo reivindica para si o mesmo título, tendo a mesma autoridade que os 12, ainda que não fizesse parte dos 12. Ele continua: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ao reivindicar que seu apostolado foi devido à autoridade, aliás, devido à vontade de Deus, ele quer mostrar que ele não se autodeclarou como apóstolo, que também não foi um concílio de pastores que o nomeou para ser apóstolos. Ele também não entende que foram igrejas que ali viram nele uma pessoa diferenciada, entendeu que ele poderia ser apóstolo. Não, ele diz que o apostolado dele foi pela vontade de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o comissionou
para ser apóstolo. E ao dizer então que ele é apóstolo pela vontade de Deus, ele quer demonstrar que a sua autoridade é a mesma, não a mesma, é a autoridade dada por ele, através do Senhor Jesus Cristo. E é através então dessa autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu a ele, que ele então está escrevendo esta carta. O propósito dele é que aqueles que estivessem lendo a sua carta entendessem que eles estão lendo a palavra de Deus, visto ele ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, no qual, através da autoridade entregue a ele, dada a ele, através de Cristo Jesus, que ele está agora doutrinando, que ele está ensinando, que ele está revelando verdades acerca de Deus para a igreja. Que a igreja entendesse isso. Olha, eu estou falando da parte de Deus. É como fosse o próprio Deus falando a vocês. Irmãos, talvez isso seria muito importante nós pensarmos para os nossos dias, que quando nós nos debruçamos nas Escrituras Sagradas, nós temos que ter essa convicção que é Deus se revelando a nós, que esta é a palavra de Deus ao seu povo, à sua igreja, e é através dela que nós ouvimos Deus falar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Efésios capítulo 6, o verso 20, ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele diz, eu sou o embaixador, eu sou enviado no nome dele, eu sou representante de Deus, eu estou aqui na autoridade do Senhor Jesus Cristo. O que eu falo é a palavra de Deus. É assim que a igreja de Éfeso devia entender ao ler a sua carta. É assim que nós, ao nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas, devemos ter a mesma convicção. Deus falando a nós. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A autoridade de falar em nome de Deus dos apóstolos é a mesma autoridade no qual foi dada aos profetas. Nos edificamos através do Velho e do Novo Testamento. É isso que Paulo então lhe diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele então, depois de se apresentar e colocar então a sua autoridade e mostrar para a igreja de que forma que eles deveriam então receber a sua palavra como palavra de Deus, ele agora refere-se à igreja como aos santos. Paulo, ele, ao chamar então a igreja de Éfeso como santos, ele não reconhece naquela comunidade uma classe de elite. Ele não vê que haveria pessoas diferenciadas em termos de espiritualidade, como uns sendo superiores aos outros. Não, ele diz que toda a congregação, todos eles são os santos. É esta convicção que nós devemos ter. O Senhor não nos vê diferentes uns dos outros. Todos nós fazemos parte da família de Deus. Todos nós somos o templo do Espírito Santo. Todos nós temos acesso à sua bendita palavra, e o mesmo Espírito ilumina a nós para que nós possamos conhecer a Deus. É bem verdade que os dons, eles são dados à igreja de diferentes formas. Há então uma multiforma de dons diferenciados, mas o fato de um irmão ter um dom diferente do outro, ele não pode ver nisso uma forma de se ensoberbecer, achando que é melhor que o outro. Todos somos iguais, estamos nivelados diante do Senhor. Há só uma cabeça, há um só Senhor, há um só Deus.
e todos nós somos os santos, aqueles a quem Deus separou para o seu serviço. Ele então diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, todos nós somos santos, todos nós fomos separados, todos nós fomos escolhidos, todos nós somos chamados pelo seu nome, todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos o Espírito Santo como morada em nós, todos fazemos parte da família de Deus. E ele continua: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, esses que foram separados por Deus, esses que são agora escolhidos, aos olhos de Deus, são santificados, são santos em Jesus Cristo. Eles foram separados por Deus, mas não ausentes do mundo. Isso é importante nós percebermos qual é a nossa função enquanto igreja. Enquanto igreja, nós aqui nos reunimos para adorarmos a Deus, nós aqui nos reunimos para cultuá-lo, para reconhecer que enquanto igreja nos reunimos para buscar a Deus, neste culto a Ele, mas a nossa vivência, o nosso exercício da nossa vida cristã, ela ocorre no mundo, ela ocorre no meio da sociedade, ela ocorre onde quer que nós estejamos. Nós temos que entender que nós não fomos separados para vivermos dentro de um mosteiro, nós não fomos separados para não estarmos nos envolvendo com as demais pessoas. Nós fazemos parte de uma comunidade, e em meio a essa comunidade no qual nós fazemos parte, nós temos que ali mostrarmos que somos separados, que fazemos parte então da família de Deus, mas não estarmos ausentes da sociedade, mas em meio à sociedade. É isso que Paulo ele fala aqui para a igreja de Éfeso. Vocês são santos, mas vocês estão na cidade de Éfeso. Nós somos santos, mas nós estamos aqui na cidade de Fortaleza. E aqui, na cidade de Fortaleza, no Ceará, que nós devemos estar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Como o antigo pastor ele já havia dito, nós temos que ser o sal fora do saleiro. Nós temos que mostrar que nós somos luz para a sociedade, em meio a qualquer lugar que nós estivermos, seja na sua faculdade, seja no seu momento de lazer, seja no meio da sua família, onde quer que você esteja, você deve mostrar ali a sua santidade. Paulo então ele enfatiza que é em Éfeso, que é no meio do mundo que esses santos deveriam mostrar a sua identidade como cristãos. João, capítulo 17, do verso 15 ao verso 18, na oração sacerdotal de Jesus, ele ora dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós não somos do mundo, nós não fazemos parte do mundo, nós não amamos o mundo, mas nós fomos enviados ao mundo. E é no mundo onde Jesus, quando ele fez o seu sermão do monte, ele disse no capítulo 13, a parte A, e no capítulo 14, a parte A: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 13, e Mateus capítulo 5, verso 14. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É em meio à sociedade que nós temos que mostrar a nossa identidade enquanto cristão. Não somos do mundo, não pertencemos ao mundo,
não temos os valores mundanos, mas nós fazemos parte desta comunidade. E é em meio então a esta comunidade que temos que mostrar que nós fomos separados por Deus. Então, Paulo ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Filipenses capítulo 2, o verso 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sim, o mundo ele jaz no maligno, fazemos parte de uma geração corrompida e perversa, mas é no meio dessa comunidade perversa, dessa geração corrompida, que nós temos que demonstrar que somos santos. E ele continua: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis. O adjetivo pistos, no qual foi traduzido a palavra aqui por fiéis, ela pode ser tanto ativo como passivo. Se for no ativo, poderia ser assim, confiando ou tendo fé. Se nós vermos aqui o pistos no passivo, seria fidedigno ou sendo fiel. O que Paulo ele quer mostrar aqui é que os santos, eles são tanto fiéis como também dignos de confiança. Talvez esteja fazendo aqui uma referência tanto à nossa vida espiritual, que temos que ter comunhão com Deus através da fé, como também a questão do nosso caráter, onde nós temos a comunhão com os nossos irmãos, que vivamos pela fé, que tenhamos então essa fé no nosso Deus, mas ao mesmo tempo que as pessoas no qual nós convivemos com elas possam ver em nós pessoas fidedignas, pessoas que são fiéis nos seus tratos, fiéis na sua palavra, fiéis no seu comportamento, fiel na sua conduta, que as pessoas no qual nós nos relacionamos, possamos ver que nós não temos duas palavras, mas sejamos pessoas comprometidas com o que nós nos propomos a fazer, que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então que haja em nós uma fé no Deus vivo, mas também que as pessoas no qual nós nos relacionamos possam ver em nós um caráter de fidelidade, um caráter de uma pessoa correta, de uma pessoa fidedigna. Então Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Esses santos são fiéis em Cristo Jesus. Veja bem, nós estamos em Éfeso, mas ao mesmo tempo nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos então cidadãos de dois mundos. Nós pertencemos a Deus, estamos em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo fazemos parte aqui deste mundo. Somos aqui estrangeiros, forasteiros, estamos aqui de passagem, visto que a nossa morada está sendo preparada nos céus. Nós estamos em Éfeso, mas também estamos em Jesus Cristo. Somos cidadãos de dois mundos. Eu não posso somente viver uma vida espiritual à parte dessa sociedade. E ao mesmo tempo eu não posso também estar me envolvendo com o mundo e me esquecermos dos valores cristãos. Eu tenho que ser cristão aonde quer que eu esteja. Jesus, ele estava no meio das pessoas. Ele estava em Caná da Galileia, nas bodas. Ele foi chamado de comelão e beberrão. Ele entrou na casa de Simão, considerado ali um pecador. Uma mulher que também era uma pecadora, lavou os seus pés, enxugou ali com os seus cabelos. Ele esteve
entre o povo, entre as pessoas. Ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano. Ele não teve dificuldades em relacionar com as pessoas da sociedade. Mas ele mesmo disse: lá vem o príncipe deste mundo, e não tem nada dele em mim, não tem nada de Satanás em mim, não tem nada do príncipe deste mundo em mim. Eu e ele não nos identificamos em nada. É isso que deve ser a nossa vida. Nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, onde quer que nós estejamos, nós vamos ali ser luz e ser o sal da terra. É isso que Paulo ele diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Tanto estamos em Éfeso, como também estamos em Cristo Jesus. Ele diz, João capítulo 15, do 4 ao 5, quando ele fala que nós, como os ramos estão ligados à videira, nós como os membros devemos estar ligados a Cristo. João 15, versos 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como os ramos estavam ligados à videira, nós também estamos ligados a Cristo. E é em Cristo, e é por causa de Cristo, que nós somos santos e fiéis. É por estarmos ligados em Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. O verso 2: a vós, graça e paz. Quando ele então sauda aqui a igreja e diz a graça, ele mostra que a salvação, que a reconciliação, que eles estarem em Cristo, que eles fazem parte então agora da família de Deus, foi em virtude da iniciativa divina. Não foi por mérito deles, não foi algo que porventura eles pudessem ter feito, que na atitude deles, eles então foram reconciliados por Deus. Não, foi pela graça, foi uma iniciativa divina. Não temos nada que por nós mesmos pudéssemos ter mérito diante de Deus. E ele diz, a vós a graça e a paz. A paz aqui indica a condição de vida que passamos a ter depois que nós fomos reconciliados por Deus, visto que outrora nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados da comunidade, separados então dos propósitos de Deus, éramos vistos como inimigos, estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Mas em virtude da iniciativa de Deus, da graça divina, nós fomos reconciliados e passamos agora a termos acesso a Deus, passamos agora a ter paz com Deus. Essa é a nossa condição, nós temos paz com Deus. A ira de Deus já não está sobre nós, mas nós temos um relacionamento com Ele, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, o verso 1 diz, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela só foi possível através da morte, através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, do 15 ao 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Foi através da morte do Senhor Jesus Cristo, foi através do seu sacrifício, foi através então da graça, porque Deus então provou o seu amor para conosco, quando
ainda estávamos em pecado, não merecíamos nada, e Ele então nos amou, enviando o Seu Filho para morrer por nós. E ao sermos alcançados pela Sua bondade, pela Sua benevolência, os nossos corações foram regenerados. Tivemos então, através do nosso coração regenerado, uma consciência da sua revelação em Jesus Cristo, e abraçamos então a Cristo. Nós então fomos salvos, e essa salvação mostra não uma pólice contra o inferno, mas sim uma reconciliação com Deus. Estávamos separados, éramos inimigos, agora nós somos chamados filhos de Deus. Esta é a questão do que Jesus ele fez na cruz do Calvário, nos reconciliou com Deus. E ele continua dizendo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós vermos aqui o quanto Paulo ele exalta aqui a Cristo. No verso 1, ele coloca como Cristo sendo ele que o fez dele ser apóstolo, né? Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se ele é apóstolo por causa de Cristo, pela vontade de Cristo, em Cristo Jesus. E ele mostra também que os seus leitores estão em Cristo, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. É uma forma dele estar sempre exaltando a Cristo, sempre mostrando que todas as coisas giram em torno de Jesus Cristo, que o propósito de Deus é engrandecer, é exaltar ao seu Filho, é culminar todas as coisas em Jesus Cristo. E ele diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa bênção que nós recebemos, que é a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus, ela vem para todos nós, e ela vem tanto da parte de Deus, como também da parte do Senhor Jesus Cristo. Os dois aqui foram colocados juntos, mostrando que o único manancial no qual advém as nossas bênçãos é um único Deus. Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele quer mostrar então que é somente através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo que nós passamos a ser a igreja, que a igreja de Deus ela veio a existir. Foi por causa de Cristo, foi através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, foi através da graça de Deus em Jesus Cristo, nos reconciliando através da fé em Jesus Cristo. Se nós existimos hoje como igreja, foi por causa de Jesus Cristo. Pois bem, esta aqui é a saudação de Paulo à igreja de Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas lições que esse texto aqui nos dá. A primeira, nós temos nas Escrituras Sagradas livros escritos por homens que o fizeram conforme a vontade de Deus, podendo ser visto como o próprio Deus falando ao seu povo. Esse apóstolo, ele o é pela autoridade que Jesus Cristo deu a ele. Então ele fala e escreve, é inspirado, ele fala em nome de Deus. A segunda lição que nós aprendemos: a igreja é composta por homens santos, que devem viver vidas fiéis diante de Deus, mesmo estando neste mundo. Ele diz aos santos que estão em Éfeso. Eles são santos, estão em Éfeso, mas eles são fiéis porque Cristo os sustenta, porque nós estamos em Cristo. Então, nós somos separados por Deus,
mas para mostrarmos a nossa santidade no meio do mundo. A terceira lição: a igreja tem duas nacionalidades, é deste mundo e está em Cristo. John Stott, comentando esse texto, ele diz: muitos dos nossos problemas espirituais surgem do nosso esquecimento de que somos cidadãos de dois reinos. Nossa tendência é ou seguir a Cristo e retirar-nos do mundo, ou ficar preocupados com o mundo e esquecer de que também estamos em Cristo. Que isso não ocorra, que esse esquecimento não ocorra em nós, mas saibamos que nós pertencemos a Ele, estamos na videira, mas não somos chamados para sermos um anacoreta, para vivermos enclausulados, como que estivéssemos em um mosteiro. Nós devemos ser luz no mundo, sal na terra, vivermos então a nossa santidade aonde nós fomos enviados. Nós fomos enviados ao mundo. Que o Senhor Jesus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua santa palavra, que através da mesma nós venhamos entender os teus propósitos, os teus desígnios para as nossas vidas, e sermos, ó Pai querido, sermos instrumento teu, para levarmos o teu reino, para implantarmos, ó Pai, o teu reino, para falarmos do teu nome. Usa, Pai, que da tua igreja, para ser um canal de bênção em meio da sociedade. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.